Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu tô trazendo um vídeo que vocês me pediram bastante no vídeo que eu fiz sobre Klabin aqui, que basicamente era comparar Klabin e Suzano. Qual empresa é melhor para se investir? Qual que é a mais atrativa? Quais que tem os melhores indicadores? Quais delas, né, quais dessas duas que paga melhor dividendo? Até porque quando eu falei de Klabin, eu tô olhando aqui para investir na minha carteira previdenciária. Então eu preciso de uma empresa que pague dividendos. Hoje eu quero comparar as duas, mostrar para vocês um pouco desse comparativo de indicadores, depois mostrar para vocês também um pouco da consistência de pagamento de proventos e também um pouco da rentabilidade histórica dessas duas ações. Fiz assim, né? Mas é para fazer assim, dessas duas ações. Se você gostar, tá, do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e se puder, por favor, comente qualquer coisa aqui embaixo, tá? Nem que seja um bom dia, boa noite, boa tarde, um emoji, qualquer coisa, cara. Isso ajuda demais aqui o canal a ser divulgado. O canal tem voltado a crescer, tem voltado a atrair mais gente, graças a vocês que estão me ajudando. E óbvio, se tiver alguma sugestão de vídeo, pode comentar aqui embaixo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal de fazer para vocês, beleza? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos começar pelo seguinte aspecto aqui. A gente vai comparar as duas ações em termos de indicadores. Aqui no Status Invest a gente tem uma aba que a gente compara as duas ações, tá? E aí ele dá pra gente uma classificação. Então aqui ele tá classificando pra gente que Suzano tem 15 medalhas de ouro versus 13 medalhas de ouro para Klabin. Ou seja, ele tá classificando como se Suzano fosse a posição número 1 no ranking. Mas, cara, fique atento, porque nem sempre o que ele classificar como 1 deve ser 1. Isso vai depender muito da sua estratégia, tá? E por que eu tô dizendo isso? Não quero dar spoiler, mas vocês vão saber no final do vídeo, porque a gente tem algumas coisas que a gente tem que analisar com um pouco mais de cuidado. Mas basicamente, o que a gente vai começar? Eu vou falar do dividendo por último, certo? Eu quero falar primeiro do PL. Então, em termos de PL, as empresas elas estão muito parecidas. É 5,59 para Suzano, é 5,78 para Klabin. As duas estão descontadas em termos de PL, tá? As duas estão em níveis mais atrativos, tá? Então, assim, comparar as duas quando elas estão muito iguais, talvez não faça muito sentido. Em termos de PVP, é a mesma coisa. 2,75 para Suzano, 2,86 para Klabin, basicamente negociando no mesmo nível. Então elas meio que estão no pau a pau. É óbvio que ela tem que colocar aqui a medalha de ouro, porque o algoritmo do Status Invest faz isso, mas aqui é como se as duas tivessem recebido uma medalha de ouro. Mesma coisa com PL, porque elas estão em níveis iguais, tá? Quando a gente olha para indicadores de eficiência, ou seja, margens, que no fim das contas é aquilo que a gente quer ver cada vez maior, elas negociam basicamente as mesmas margens. E aqui a gente está olhando para um cenário de 12 meses para trás. Então, quando você olha a margem bruta, 48% para cada uma. Quando você olha a margem EBITDA, Suzano um pouquinho maior do que Klabin. Suzano com 56, Klabin com 42. Quando você olha a margem líquida, ou seja, quanto da receita de fato vira lucro, basicamente no mesmo nível. A gente tem Suzano com 27% e Klabin com 21%. Qual que seria a grande discussão aqui? Se uma tivesse 27, a outra tivesse 10, a outra tivesse 8. Aí seria uma grande diferença. Essa diferença pouquíssima aqui, de basicamente 6 pontos percentuais, não é muita coisa, tá? Então, de novo, nesse sentido, em sentido de margens, eu considero as duas no mesmo patamar, as duas iguais. Em sentido de valuation, a gente olhou para PL, a gente olhou para PVP, mesma coisa, estão no mesmo nível. Quando a gente fala de endividamento, tá? E aí uma coisa legal que eu gosto de ver é o nível de alavancagem, que basicamente é dívida líquida e EBITDA. Qual que é a grande interpretação desses indicadores? Deixa eu até dar um zoom um pouco maior aqui para vocês, para ficar mais fácil de ver. Dívida líquida e EBITDA é basicamente quanto da geração de caixa seria necessário para pagar a dívida líquida. Dívida líquida nada mais é que a dívida total da companhia, dívida bruta, descontado que ela tem em caixa, aquilo que sobra é a dívida líquida. Então, quanto que eu teria que precisar de EBITDA, né? Quantas vezes, que seria EBITDA, na verdade, nada mais é que a proxy da geração de caixa da empresa, não é exatamente a geração de caixa, mas é uma proxy, né? Um comparativo, uma aproximação, vamos colocar assim. Então, quantas vezes seria, né, necessário de EBITDA para pagar a dívida? E quando a gente fala para esse indicador, quanto menor ele for, melhor, tá? Aqui no caso. Só que, de novo, elas estão em um patamar muito, muito parecido. Então, é 2,25 vezes, tá? Quando a gente olha para Suzano e 2,64 vezes quando a gente olha para Klabin. Não é uma grande diferença, tá, pessoal? Fica pau a pau, fica muito parecido. Dívida líquida em relação ao patrimônio líquido é a mesma coisa, 2,29 para uma, 2,57. Onde me chamaria a atenção? Pô, uma é 4,5, a outra é 2. Uma é 3,5, a outra é 2. Uma é 2 e a outra é meio. Aí chamaria atenção para essa diferença. Nesse caso, me desculpa, muito parecido. Indicador de rentabilidade, ROI, por exemplo. Pô, a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa.
O ROI, no fim das contas, é quanto que a empresa rentabiliza o capital do acionista. É muito importante que o ROI seja crescente e seja alto. Então, Suzano 49, Klabin 49. De novo, pouquíssima diferença. ROIC, né, que é o Return on Invested Capital, ou seja, considerando não só o capital de terceiros, mas como o capital também de acionistas, tá? Ou seja, dívidas, tá? Tudo que eles pegam de dívida com terceiros ali, de empréstimos, mas também com os acionistas. Pô, quase igual. 16 para Suzano, 13 para Klabin. Muito, muito parecido. E aí, CAGR de receita e lucro nos últimos 5 anos, aqui que a gente tem uma grande diferença. Então você tem receitas crescendo a um nível muito mais alto para Suzano, 32,9% taxa anual composta de crescimento nos últimos 5 anos, e lucro a 47%. Já Klabin, aí sim é bem menor. Então você tem um lucro da Klabin crescendo a uma taxa anual composta média menor nos últimos 5 anos, receita a mesma coisa. Isso chama atenção. Agora, olhando para isso, qual que a gente deveria escolher? Depende. Depende de qual for a sua estratégia. E por que eu estou falando disso? Porque olha para o dividend yield. E eu quero mostrar um pouquinho isso mais detalhado para vocês. Suzano, nos últimos 12 meses, pagou 2,74% de dividendo. O que não é interessante para uma carteira previdenciária. Lembrando, numa carteira previdenciária, o que a gente quer? Receber proventos. E qual que é o mínimo que a gente quer receber? Pelo menos na minha estratégia, 6%. Então, se eu não recebo 6%, a empresa pode ser tudo. Ela pode gerar muito caixa, mas se ela não distribui, isso não é interessante para uma carteira previdenciária, com foco em receber renda passiva. Pode ser considerado uma boa oportunidade para um outro tipo de estratégia, não estou falando que não é, mas para uma carteira previdenciária não faz sentido. Já a Klabin, apesar de ter um crescimento de lucro composto, né, nos últimos 5 anos menor, tá, do que Suzano, você vê que ela distribui mais. Ou seja, o acionista, no fim das contas, no bolso, a renda passiva é maior, é gerada mais pela Klabin. Tá? E aí veja só, aqui eu peguei para vocês na plataforma GF um pouco do histórico de proventos de Klabin. Tá? Então veja a consistência no pagamento de dividendos quando a gente fala de Klabin. Então desde 2002 a empresa pagando com consistência seus dividendos. 2020 ano atípico, óbvio que ia pagar mais, é óbvio que ia pagar menos, mas veja 2022. Pô, a gente já volta a patamar de 2018, patamar de 2019. Um dividendo muito, muito atraente. Dividendo de 5%, tá, em 2022. Pô, é o melhor dividendo que eu já vi na minha vida? Não é. Não é o melhor dividendo que eu já vi na minha vida. Mas é muito melhor do que se a gente compara isso daqui com a Suzano da vida, tá? Por quê? Não deixa de ser ruim a empresa. Detalhe, Suzano não é uma empresa ruim. Mas quando a gente olha para pagamento de proventos, veja, não é consistente. Não é alto. Você está entendendo? É baixo. Veja aqui os níveis, ó. Olha para 2022, o projetado, 273. Na verdade, o pago, né? 273. Pouco. É baixo. Olha, 2021 não teve. 2020 não teve também. 2019, 1% de dividendo. 2018, 0,48% de dividendo. Por uma carteira previdenciária, isso não faz sentido. E vou além. Veja, um anúncio de dividendo só no ano. Quando a gente está buscando empresas para uma carteira previdenciária, o que a gente está buscando, gente? Mais anúncio possível. Cada vez mais anúncio. Você está entendendo? Porque assim você recebe mais dividendos. Você tem o direito de receber mais. Quando a gente compara isso daqui com o Klabin, veja, pegar aqui a ação preferencial, você tem muito mais anúncio. Você tem 4 anúncios de dividendos anuais. Em fevereiro, em abril, em julho e em outubro. Tá? Você tem um free cash flow por ação aqui maior, né, do que quando a gente compara em Suzano. Suzano está negativo. Aqui você já tem um número positivo, acima de 0. Um free cash flow yield de 4,20. É aquela ideia. O que você quer para sua carteira? Você quer uma empresa que pague dividendos? Ou você quer uma empresa onde você está focando, talvez, na valorização de capital? Essa que é a grande questão. No meu ver, tá? Quando a gente volta aqui e a gente analisa as duas coisas, me parece que as empresas estão muito parecidas em termos de valuation, em termos de desconto de preço, em termos de eficiência, de endividamento e de rentabilidade. Agora, na distribuição da renda passiva, Klabin ganha de lavada na minha visão. Mas, de novo, quando você quiser comparar isso daqui, vai da sua estratégia. Uma carteira que buscava, basicamente, nos últimos 5 anos, por exemplo, que buscava valorização, tá, do capital, ou seja, o aumento de patrimônio, veja como Suzano é bem mais atraente e rentabilizou bem mais do que Klabin. Ou seja, as cotações das ações de Suzano
subiram mais do que as cotações de Klabin nos últimos 5 anos. Para você ter uma ideia, tá? Minha câmera está na frente, mas Klabin subiu 91%, enquanto Suzano subiu 200%. Só que, em termos de dividendos, Klabin distribui consistentemente e distribuiu mais do que Suzano. Então você recebeu mais cash flow, na verdade, né? Você recebeu mais renda passiva na sua carteira se você tivesse Klabin. A grande ideia no final das contas é sempre a sua estratégia. O que você quer? Na minha visão, Klabin ganhou. Eu preferia ter Klabin a ter Suzano na minha carteira. Mas você pode discordar de mim. Então comenta aqui embaixo, se você puder, o que você acha. Você acha que vale mais a pena Klabin ou você acha que vale mais a pena Suzano para sua carteira? E se você tiver alguma sugestão de um próximo vídeo comparativo que eu posso fazer, manda aí no chat que vai ser muito legal de fazer esse quadro aqui. Beleza? Tamo junto, até mais, valeu, falou, fui!